Oi, pessoal. A gente vai então agora para o conteúdo da primeira textura, né, de representação de materiais nos sketches de design de produto. Então, o primeiro material que a gente começa a abordar é a madeira, né? A gente faz esse início do conteúdo por ela. E aí, elementos que são interessantes da gente observar, né, na representação dessa textura, especificamente que é a madeira, são os veios, né, que são o elemento mais representativo dentro dessa estrutura de representação aqui. Então, quando a gente, né, analisa essa imagem aqui que é em preto e branco, a gente vê que o elemento que mais faz com que a gente entenda que isso é madeira, porque não tem cor, não tem outro elemento que dê informação pra gente, é justamente essa presença desses veios. Então, essas linhas que fazem essa conexão ali, né, entre que vão paralelas, em alguns momentos elas têm um outro sentido de confluência ali, é justamente isso que faz a gente entender a textura como uma textura de madeira. E também é importante a gente reconhecer que diferentes tipos de madeira têm diferentes tipos de veio. Então, assim, não existe apenas uma maneira de representar a textura de madeira. A gente tem diferentes formas de fazer isso. Então, esse aqui é um exemplo de uma imagem que vai aparecer em mais de uma das apresentações que eu for fazer para vocês aqui para frente, justamente porque é uma comparação bem fácil aqui entre os materiais. É um mesmo objeto de uma forma muito simples. Aqui nesse caso, se eu não me engano, são agulhas de tricô, tá? Mas a gente vê nitidamente que a textura de madeira, nesse caso aqui, ela fica mais evidente por causa, né, dos elementos aqui dos veios que aparecem e tem essa gradação de elementos diferentes e a gente vê cores diferentes representadas nela. Aí aqui tem alguns exemplos, né, de desenho, de representação de textura feito à mão. Então, com lápis de cor, muito provavelmente pelo nível de finalização que elas apresentam aqui, a gente vê que isso foi feito com bastante detalhamento, com bastante calma. E a gente vê que aqui nesse ponto é acrescido um outro aspecto que é justamente a presença da cor. Então, quando a gente está trabalhando com cores diferentes, né, a gente vê que essa presença de tons é o que vai fazer a gente entender esses veios. Então, o que a gente viu naquela imagem anterior em preto e branco era justamente esse jogo do preto e do branco trabalhando com esse contraste que faz com que a gente entenda que aquilo seja um veio. E nesse caso aqui especificamente, quando a gente está trabalhando com marrons, seja com lápis de cor, seja com pastel, seja com caneta marker ou caneta de ponta porosa, enfim, o que quer que seja que a gente está trabalhando, a gente tem que trabalhar com dois tons, tá? E a gente vê essa relação de contraste da tonalidade em algumas representações de madeira ela é mais evidente, né? Esse contraste é mais evidente, em outras representações ele é menos. Essa discrepância ela é mais suave. Aqui é um exemplo, né? Então a gente vê essa representação de textura foi feita com marker, então a gente vê aqui. E as canetas que foram usadas são as mesmas, né? Então foi sempre a E47 com a E35 aqui, que a gente vê que tem uma diferença na tonalidade das canetas e que elas foram usadas nesse caso aqui em proporções diferentes, né? Então existe uma proporção de uso de cada uma dessas cores que faz com que a gente veja a madeira de uma forma diferente. Então, assim, não quer dizer que o fato de eu usar dois tons sempre, então, digamos que eu tenha apenas dois tons de caneta, pode ser canetinha, enfim, a caneta que a gente tiver, não quer dizer que eu vou sempre ter que fazer a mesma textura. A gente consegue variar, né, pela proporção, pela espessura de traço que eu vou usar para representar aquele veio, né? Então, existem maneiras diferentes da gente trabalhar. A gente vê que aqui, né, a base dela aqui foi feita com esse E35 e foi sendo adicionado a cor mais escura foi sendo adicionada por cima dessa cor mais clara. Aí aqui também é uma outra representação feita com marker, né? A gente vê pelo próprio acabamento lá em cima que foi feita com marker. Então, normalmente na madeira vocês vão ver isso quando a gente está fazendo a representação. A gente começa fazendo uma base inteira de uma cor uniforme. Então, geralmente é a cor mais clara que a gente tem. E depois a gente vai fazendo essas camadas de sobreposição e de cobertura com o tom mais escuro. Então, nesse caso aqui, a gente identifica um tom mais clarinho aqui, que é esse.
tem o tom mais escuro, né, que é sobreposto a ele, e a gente vai vendo a presença dos pretos, dos espaços brancos. Então aqui a gente vê que foi deixado, né, esse espaço branco aqui, ele foi propositalmente deixado, mas ele poderia ser feito com um lápis de cor, né, um lápis que tenha uma sobreposição, então ele tem uma opacidade maior ali de cobertura. Ele pode ser feito com uma caneta posca, com uma caneta em gel, com tinta guache, né? Então essa sobreposição do branco ela pode ser feita de maneiras diferentes no desenho. E aí aqui a gente vê, né, nesse exemplo aqui, uma madeira bem escura e uma madeira que tem um tom mais claro aqui. Esse aqui é um outro exemplo que a gente vê que... E uma coisa que é importante vocês observarem, que geralmente são traços rápidos, tá? Então, eu acho que na expressão gráfica 3 é a hora que a gente começa a abordar essa necessidade da velocidade de representação de uma forma mais intensa. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente vê a presença de tons diferentes, tá vendo? Então tem um marrom mais escuro, um marrom mais claro, e os veios são representados por traços meio aleatórios, né? Se a gente for olhar, eles vêm num sentido meio aleatório de representação aqui. Então são traços realmente com maior velocidade. Aqui é um exemplo que a gente, né, compara. Aqui, né, é bom deixar claro, né, a estrutura da apresentação aqui. Vocês estão vendo que eu estou seguindo das representações bidimensionais e eu vou começando a entrar para as representações tridimensionais dessa textura. Então eu começo sempre por uma representação chapada, ali é como se fosse o nosso primeiro teste para aplicação disso num objeto. E nesse começo eu vou falando com vocês assim, aplicação primeiro em sólidos básicos para depois a gente partir para aplicação em produtos. Então aqui a gente vê, né, é como se ele é praticamente uma aplicação bidimensional, tem uma certa gradação tonal ali que mostra que existe um certo abaulamento do objeto, por exemplo, mas, né, a gente vê basicamente são dois retângulos representados aqui, um com a textura de madeira e o outro com a textura que aparentemente é de metal. Então, nessa textura de madeira aqui que foi representada, a gente vê, né, veios muito simples, então a cobertura dela foi feita toda com uma base mais clara, provavelmente esse tom mais claro que a gente tem aqui é por onde foi iniciada essa cobertura dele. E depois, isso pode ter sido feito até com a sobreposição da mesma caneta. A gente vê só, né, nesses desenhos, eles sempre deixam uma caneta ali aparente e tal, até nas fotos que eu tiro dos meus, nem sempre foram só aqueles materiais que a gente usou para o objeto, tá? Mas enfim, ele poderia ter feito essa representação toda com uma caneta só. Porque quando a gente faz a cobertura com uma base, né, a gente passa uma vez essa caneta e depois a gente sobrepõe ela, passa ela mais uma vez fazendo veio, geralmente ela faz essa diferença de tonalidade. Então a sobreposição dessa caneta faz com que a cor fique realmente mais escura, tá? Então a gente vê aqui nesse caso, igual eu estava falando, as faixas, né, de cor, então a gente vê uma faixa mais escura, uma faixa mais escura aqui, e esse centro todo é mais claro. Então ele dá essa sensação de tridimensionalidade na textura. Aí aqui eu começo a entrar na aplicação dessa textura de madeira em sólidos. Tem um elemento que é importante de vocês prestarem atenção, e eu tô chamando, né, no início da observação de vocês, e que eu tô chamando a atenção para isso, que é a aplicação em tridimensionalidade, que ela pode ocorrer de duas formas, né, da madeira. Então, esse objeto ele pode ter sido esculpido de um bloco inteiro de uma madeira, então é como se eu pegasse um pedaço de madeira e retirasse, né, as partes dela por usinagem, por lixa, enfim, pelos processos produtivos ali que eu faço essa escultura dela, de um bloco, e eu tenho como fazer a laminação de um bloco com essas lâminas de madeira. Então a gente vê aqui, né, um exemplo de duas possibilidades de como que essas lâminas podem ser retiradas da madeira. Aqui a gente vê uma laminação de maior qualidade, que é a partir de um bloco já seccionado. Então eu pego esse bloco que ele já foi cortado e as lâminas são retiradas nesse sentido, ou então num outro sentido de rotação, né, ele vai retirando como se ele estivesse descascando realmente esse bloco. E aí, o que isso vai fazer diferença na representação? Quando eu estou trabalhando ela com um bloco inteiro, como se eu tivesse esculpido uma madeira,
eu vou ver que a textura se conecta entre as faces. Então, assim, se eu mudei a face do objeto, eu tenho que imaginar que aquilo tem uma continuidade nos veios da madeira que está sendo representada. Quando eu peguei um bloquinho que pode ser de outro material e coloquei lâminas de madeira sobre ele, eu não preciso necessariamente de ter essa continuidade da textura, tá? Porque eu peguei ela de uma parte da madeira lá e coloquei ele em cima e é muito difícil que ela coincida exatamente em todas as faces do objeto. Uma coisa que é muito importante quando a gente está representando tridimensionalidade, que é até o que apareceu naquele retângulo que tem um de madeira e um de metal que eu apresentei no slide anterior, que é essa noção da luz e da sombra, como que ela trabalha. Então, assim, nesses blocos todos aqui, a gente vê que tem um facetamento neles, e o que faz a gente entender que existe um facetamento é essa interação com a luz. Então, faces em que a luz estaria batendo de uma forma mais intensa, elas ficam mais claras do que onde a luz estaria batendo de uma forma menos intensa. Então, né, por exemplo, nessa face aqui, ó, eu vejo uma presença muito grande de um branco ali que faz esse clareamento da face, me dá a entender que a luz está batendo daquele sentido. No desenho em si, especificamente, como que a gente pode fazer isso? Eu tendo aplicado essa textura, né, de maneira geral na superfície toda do objeto, eu posso vir depois com um pastel seco, né, o pó do pastel seco ali, fazendo esse clareamento da superfície inteira. Com lápis de cor também é uma possibilidade, né, tentando deixar isso o mais uniforme possível, mas enfim, eu posso fazer esse clareamento da superfície depois de ter aplicado a textura, é uma possibilidade. Outro parâmetro que é muito importante para a gente entender a tridimensionalidade é o acompanhamento da textura nas faces. Então, assim, a gente vê, por exemplo, aqui, a linha de facetamento tá aqui e tá aqui nessa peça aqui. Então, a gente vê que o veio da madeira, ele tá vindo nesse sentido aqui, e quando eu venho pra cá, ele tem uma certa mudança de sentido. E quando ele muda de novo de face, essas quebras na superfície, elas têm que ser acompanhadas pela representação da textura, né? Senão fica parecendo que eu simplesmente colei alguma coisa ali em cima e que não foi esculpida, né? Em relação à mudança de angulação ali. Aí aqui eu começo então nessa aplicação em bloquinhos, né? A gente vê o bloquinho de madeira aqui. Eu deixei os outros materiais como forma de comparação, porque eu acho interessante, mas o nosso foco específico aqui é na textura de madeira. Então, aquela questão da continuidade, né, dos veios na superfície, aqui ela fica muito clara. Então, eu tenho um veio nesse sentido, que foi para lá. O daqui, ele tem esse sentido circular, né, que é como se eu pegasse um tronco da madeira e eu sei que ela cresce do centro para fora, né, então ela vai formando esses discos realmente. Tanto que a gente consegue olhar a idade, né, da árvore pela quantidade de círculos que ela tem de formação. E quando esses círculos vão sendo seccionados, em um dos sentidos dele eu tenho linhas retas e no outro eu tenho a formação dessas elipses, né? E aí então a gente vê que nesse sentido ele volta a ficar reto. Então essa continuidade dos discos ali de formação dos veios na madeira são que vão dar o entendimento de que ele é um bloco inteiro do material. Aqui também fica muito claro, tá vendo? Ó, a formação dos arcos aqui também, então ela vem num sentido reto nessa direção. Até tem formação, né, de um outro sentido dos arcos aqui. E quando ela sai desse ponto aqui, ela se torna reta de novo. Então, essa continuidade é algo que precisa ser projetado quando a gente está construindo a nossa textura aplicada no sólido. Aqui mais uma, né? Então aqui é até legal que ele começa mostrando a estrutura total do objeto. A gente vê aquela cobertura inteira que eu estava falando. Então, o segundo passo, depois que eu tenho a estrutura, é fazer uma cobertura uniforme de um fundo que vai me permitir fazer essa construção dos veios ali em cima. Nesse caso, a gente vê que foi feito com marker. Então, a própria linha que a marker deixa aqui, ó, de interseção onde a caneta passou, a gente vê que isso próprio atua como um veio, né, na representação da madeira.
Depois que tá isso feito, então ele fez a textura já em outro sentido, então ele fez um certo sentido de cruzamento aqui da textura, se a gente for observar, né, que ela tem uma continuidade aqui entre as faces, e depois ele vem reforçando isso, construindo mais veios, sempre observando o sentido de continuidade da textura até chegar nesse resultado. Esse resultado aqui, para chegar, ele não é feito só com um material, né? Então a base foi feita de marker, teve uma segunda camada de marker aqui, mas a gente vê que para deixar, por exemplo, esses pontos mais escuros aqui que a gente observa e as partes mais claras aqui, houve uma sobreposição de um material branco e de um material preto. Pode ter sido lápis de cor, pode ter sido caneta, né? Mas assim, de alguma maneira ele amplificou esses contrastes entre as cores. Uma coisa que vocês vão observar muito claramente no desenho é que o preto e o branco, né, aplicados em proporções diferentes, vão ser justamente o que vai dar essa noção da tridimensionalidade, porque eles são as principais formas de trabalhar luz e sombra, né? Então eles são o máximo e o mínimo da luz e a sombra ali, e essa relação que a gente estabelece, né, em cima de uma textura, eu colocar um pouquinho mais de preto, um pouquinho mais de branco, é o que vai dar essa nitidez da representação tridimensional. Aqui, então, a gente vai, né, para outros bloquinhos. Aqui é um exemplo claro de diferentes cores de madeira, né? As madeiras, além delas terem veios com relações de proporção diferentes, elas têm cores absolutamente diferentes. Então, só tenho caneta vinho, né? Bordeaux. Tem como fazer com essa cor uma madeira? Tem, existe madeira dessa cor também. Então, entendam que isso não é um limitante, tá? Inclusive, já tive muitas, ao longo dos semestres, aí, provas feitas todas a grafite, na representação de textura, e funciona muito bem também, tá? Então, nessa representação dos bloquinhos aqui, a gente vê a continuidade, tá vendo? A textura. Aqui, na verdade, a pessoa faz até num sentido bem reto, né? Se a gente for olhar. É como se fosse um bloquinho retirado, assim, que ele bem pequenininho dentro de uma textura, talvez de um tronco muito grande, e foi pego só um pedacinho, porque a gente não vê a formação da curva completa, é como se a gente tivesse pego uma pequena seção daquela curva. Aqui já é uma representação muito mais realista, né? Então a gente vê que depois eu vou, né? A apresentação está disponibilizada para vocês. Entrem nos Instagrams, tá? Que estão indicados aqui no canto, que vale a pena. Mas aqui a gente vê então uma representação mais realista, né? Então a gente vê que tem até uns traços mais rústicos aqui que mostram como se a madeira tivesse quebrada na borda. A borda dele não é regular, né? A gente vê que tem uns sentidos de irregularidade que mostram que que foi um tronco mais inteiro, né? Que ele está representado de uma maneira mais rústica aqui. A própria dimensão da textura, se a gente for olhar, imaginem isso como um tronco de uma árvore. Se eu tô vendo tantos anéis de construção dessa textura aqui, quer dizer que ele é um objeto grande. Então a gente tem que tomar esse cuidado para quando a gente vai fazendo um objeto, né, muito pequenininho, a gente não fazer uma definição muito brusca ali e muito poluída realmente de discos e de aros, porque ele pode representar uma coisa que na verdade nem pode existir, tá? Ele pode ficar contraditório nesse sentido. Então aqui a gente vê, né, que a continuidade, aqui ele se torna reto, e tem umas outras linhas aqui que são mais soltas. Então, assim, não tem uma definição do que é correto, porque madeira, se a gente pega a textura de uma madeira, a gente vê formas muito aleatórias. Então, é realmente tomar esse cuidado de não haver um exagero, né, de muitos elementos, porque senão fica parecendo que tem uma estampa colada em volta do objeto. Tem uns exemplos mais pra frente que mostram exatamente isso. E fazer com suavidade. O segredo da madeira toda é fazer com traço solto e suave. Aqui é um exercício interessante que eu recomendo que vocês façam, até dos exercícios realmente que são passados no final dessa aula, é fazer essa simulação bidimensional e depois propor uma aplicação tridimensional, tá? Então, esse estudo do bidimensional para passar para o tridimensional é um recurso interessante para a gente entender. Não precisa nem gastar muito tempo e nem muito material, tá? Porque a gente sabe que marker acaba, né, no meio da prova, enfim, ela tem esse risco de acontecer. A gente sabe que a caneta marker também é um material caro, então
Às vezes é bom ter uma marca mais barata pra gente usar com menos dó, ou aprender a usar isso com outro material, com uma canetinha, alguma coisa que é mais simples da gente ter menos medo de usar, tá? Mas fazer esse teste antes de aplicar um exercício interessante. Aqui a gente vê uma comparação de materiais diferentes, né? Então eu tenho 3 bloquinhos aqui que um é de concreto, um é de alumínio e polido, né? Porque a gente vê um reflexo muito grande no metal ali. E ele coloca que é um pinus envelhecido, né? Então a gente vê a presença de cores muito escuras aqui, né? Então aquela questão do contraste que eu estava falando lá no começo, aqui a gente vê um contraste muito grande entre as cores, né? Então isso dá essa sensação do material ser envelhecido. Aqui é a gente vê, se eu não me engano, foi nessa parte aqui que ele fez, esse designer aqui no Instagram dele, tem essa imagem e tem outras que falam que foi um exercício rápido feito com 3 ou 5 minutos, é uma coisa assim. Então realmente uma texturização ali com mais velocidade. E aqui é um bom exemplo de um objeto que poderia ter sido laminado, tá? Porque a gente não vê necessariamente uma continuidade, porque eu vejo uma continuidade nesse sentido, mas quando eu venho pra cá, aqui tem uma ruptura. Então, assim, ele poderia ter sido um bloco feito de outro material que tem essas lâminas coladas nele, fazendo essa sobreposição, tá? Aqui é um outro exemplo, aqui eu acho que se eu não me engano, esse foi o exemplo de 3 minutos dele. Mas tá vendo como fica claro que essa questão da texturização, como ela não continua nessa face? Então ela tem uma continuidade pra cá, ele fez apenas linhas retas. E quando a gente faz só linhas retas, chega a uma face que a gente não consegue fazer essa completude ali de movimento. Esse aqui é um desenho que eu acho incrível também, ele é muito... O traço dele é muito leve e muito solto, e é justamente isso que faz essa textura ficar tão bonita, né? Ele faz como se a gente tivesse cortado meio de ângulo, então assim, tem uma formação dos aros nesse sentido, continuando na formação nesse sentido aqui, e a gente vê que foi basicamente um movimento bem solto feito só com a marca. Aqui praticamente não tem a caneta de fundo. Se a gente for olhar aquela base que é feita antes, nesse caso aqui, é praticamente a sobreposição dos discos, e o fundo da cor que tá ali é praticamente só do papel. Então, essa escolha de deixar esse fundo do papel também, que é um papel de meio tom, ele não é exatamente branco, ele já é um pouquinho mais bege, né? Ele é mais amarelado ali. A gente vê que essa escolha faz com que o branco, aquilo que eu estava falando da luz e a sombra, essa compensação de pretos e brancos, né? A gente vê que o próprio papel atuou nessa posição ali do branco. Outra coisa que ficou muito interessante nesse desenho, que é uma coisa assim, isso é um dos grandes aprendizados desse módulo de expressão gráfica. Analisar as texturas, os desenhos friamente, para a gente entender que às vezes aquele desenho que causa um super impacto logo de cara quando a gente vê, se a gente desmembra ele em elementos mais simples, em técnicas mais simples, a gente vê que não é algo tão difícil assim de obter, e que às vezes com pouco material, com um traço ou outro ali, a gente consegue fazer esse destaque. Nesse caso aqui, eu tô falando isso em relação a essas linhas brancas que são colocadas de distância que é formada com a sombra. Então, se a gente olhar a presença dessas linhas brancas aqui contra, né, que elas estão entre o objeto, entre a aresta do objeto e a sombra que está projetada lá no chão, é justamente essa presença desse branquinho ali que faz esse destaque, né? Quando a gente fala lá de luz e sombra e a gente está fazendo a iluminação de um objeto que a gente está representando, tem um tipo de sombra que é chamado como se fosse a luz da lua. Então, assim, existe uma luz principal, né, que está batendo no objeto de frente, e tem uma outra sombra que está batendo lá do outro lado e fazendo como se fosse o contorno do objeto do outro lado. Se a gente for olhar aqui, ó, mesmo que está acontecendo, que tem uma luz batendo desse lado do meu rosto aqui, existe uma luz que está batendo aqui no meu rosto de frente, iluminando, e existe uma outra que vem de lado e faz
essa presença de um claro aqui do lado. E é justamente isso que a gente vê acontecendo aqui do lado. Ele faz essa delimitação de contorno. Aqui uma outra representação de bloquinho, né, que a gente vê um recurso interessante aqui é justamente aquilo que eu tinha falado do teste da textura feito antes. Então ele faz esse planejamento de como que a textura vai ficar antes de fazer a aplicação dele aqui no bloco principal. Tá? Então isso é um recurso muito interessante que é colocado, né, essa questão da luz e sombra das faces. Então a gente vê essa como a face mais iluminada, aqui uma segunda menos iluminada e aqui é a com menos luz, que é justamente para onde a sombra é projetada. Então a gente entende que a luz está vendo, né, em um sentido para cá, que é justamente para onde ele está projetando essa luz, essa sombra, tá? Aí aqui é mais como representação, não são belos objetos, mas é mais nesse sentido de entender como que eu preciso fazer com que a textura da madeira, ou qualquer textura, né? Vocês vão ver que é com qualquer outra que a gente está trabalhando, mas nesse caso específico da madeira, como que ela precisa acompanhar a superfície do objeto para ele ter essa noção tridimensional. Aqui é um exercício super interessante, que é como se fossem lâminazinhas de madeira que são torcidas, né, e são dobradas, e como que essa continuidade da textura acontece ao longo dessa dobra e dessa curva, né? Então a gente vê que existe um sentido de continuidade desses veios ao longo da tridimensionalidade do objeto. Aqui outros exemplos, então aqui a gente vê já, né, os bloquinhos aqui, uma coisa que é interessante vocês observarem, que é essa presença da aresta bem definida ou pouco definida. Nesse caso aqui a gente vê arestas pouco definidas, né? Então elas têm essa como se fosse uma sombrinha ali passando, na verdade não é uma sombra, né? É uma luz, como se fosse um reflexo mais claro aqui, que por ela não ter uma definição clara, então por não ser uma linha muito bem definida, ela dá esse sentido de arredondamento para a forma, tá? Então isso é uma coisa que vocês vão observar. Nesses casos aqui, a gente vê que também foi feito com uma linha branca aqui, né? Vou tirar para vocês observarem. Só que foi feito com uma linha mais fina. Então, apesar de ser branca, ela continua tendo aquela definição e traz pra gente essa sensação de uma borda mais... de uma quina viva, né? Que não foi suavizada ali. Nesse objeto aqui de baixo, a gente vê, né, como se fossem esferas esculpidas a partir de um bloco de madeira, porque a gente vai vendo esses anéis acompanhando também a textura, a superfície do próprio objeto aqui também. Aí aqui a aplicação, né, dele aqui numa textura, né, numa mesa de madeira, praticamente é como se eu pegasse aquela textura bidimensional e projetasse, também prestando muita atenção, isso é um ponto relevante de vocês observarem o ponto de fuga. Né? Se eu estou trabalhando com um objeto que tem que as linhas paralelas estão indo para um ponto de fuga e a minha textura da madeira também é paralela naquele sentido, a textura da madeira também caminha para o ponto de fuga. Isso é um ponto que é importante de ser observado também. Aí aqui, né, um exemplo de uma forma altamente orgânica que passa a sensação de ter sido esculpida, porque a gente vê que essa textura acompanha a modificação do sentido da superfície. Ela vem, né, toda na face em que ela é paralela, ali, né, em que ela é plana, a textura é igual. A partir do momento que eu mudei a direção, todas as linhas do veio também se alteram na mesma direção. Né? O mesmo caso a gente vê acontecendo, aqueles aros aqui ele continua reto e para lá ele continua reto também. Outra forma que o entendimento que a gente tem em relação a ela é completamente alterado justamente pela presença dos veios da madeira. Se ela não tivesse essa curvinha tão bem formada aqui, ó, a gente dificilmente entenderia que essa superfície é côncava. Né? A gente talvez entendesse ela como... côncava não, convexa, né? Que a gente não entenderia ela como uma superfície convexa. A gente talvez entendesse que isso aqui, se essa textura fosse, por exemplo, reta, nesse ponto aqui, se ela fizesse isso e isso apenas, a gente talvez entendesse que é uma superfície plana, tá? Então, a textura, nesse caso, ela dá mais uma informação importante pra gente em relação à estrutura do objeto,
Por isso que é importante que ela acompanhe essa estrutura. Aí aqui são alguns pontos que são importantes a gente prestar atenção. Tá vendo que nesses objetos os veios da madeira foram super, né, definidos ali, eles são com muito ponto de preto e de branco aqui para mostrar essa definição. Só que quando a gente aproxima aqui, a gente vê esse sentido de continuidade aqui, de paralelismo da textura da madeira, ela dá pra gente um sentido de distorção da superfície. Parece que a superfície tem uma reentrância ali, né? Isso acontece nessa forma aqui e nessa daqui a gente também vê isso acontecer. Parece que existe um afundamento nesse eixo aqui dessa forma, porque ele, né, ele entra e sai de novo, então ele dá essa sensação de que a forma não é regular, tá? Então, cuidado com essa aplicação da textura. Aqui também é um outro problema que a gente pode encontrar com essa aplicação da textura, que é o excesso de ondulação, assim, né? Então, talvez, assim, muitos veios colocados um ao lado do outro, e o preto e o branco, né? Nesse caso aqui a gente vê, é mais um marrom escuro para um marrom claro, mas, assim, muitas nuances de gradação tonal dão essa sensação de quase que isso é um tecido, né? Então, parece um tecido amassado de tantas ondulações que são aplicadas nessa textura. Aqui já é um desenho que começa a partir bastante para o sketch de produto, assim, né? Mas ele ainda tem um tom muito realista. A gente vê que foi gasto um tempo de representação nele ali. São traços rápidos também, né? A gente vê que a pessoa tem um domínio muito grande do traço, essa designer que desenhou. E só que é um nível de detalhamento que nem sempre é o que a gente precisa ter. Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que quando a gente está trabalhando com sketch para design de produto, especificamente, a gente está trabalhando com uma caricatura. Então, é uma caricatura daquela textura que a gente está representando que vai ser o mais importante. A gente saber pensar os elementos mais representativos dentro de uma textura e conseguir representar de uma maneira rápida para que a pessoa bata o olho e entenda que aquilo é de madeira, a gente já cumpriu a nossa função. Aqui também é uma prancha muito bonita, inclusive, né, pela própria posição, aquilo que eu estava falando com vocês, né, na aula de fluxo, em que o planejamento da prancha visando as diagonais e os cruzamentos para a gente dar mais movimento, a gente vê como que quando a gente bate o olho numa prancha dessa que tem movimento, o nosso olho é atraído por isso, né? A gente realmente interpreta isso como algo mais dinâmico. E em relação à textura especificamente, a gente também vê que é uma textura que tem um detalhamento ali, né? Ela tem um cuidado na confecção da textura aqui também, na representação. O metal acaba sendo o elemento que mais chama atenção aqui. A madeira, ela tá, né, como complementar ali desse realismo da textura. Aqui é uma outra prancha também que tem até aproximações e afastamentos de um mesmo objeto. Então, a gente vê também uma sobreposição e esse dinamismo de, né, que a forma, inclusive em alguns pontos, ela nem é completa. Enfim, esse sentido de dinamismo na prancha é o que acaba chamando mais atenção. E a representação da textura de madeira aqui a gente também vê a presença dos veios, né, uma representação realista, mas que a gente vê que ela foi aplicada de uma maneira simples, assim, né, com a aplicação lado a lado do material, seja do lápis, seja da caneta que foi usada para representar a textura. Aqui já é uma que a gente vê que muito provavelmente foi feita com lápis de cor, né? E tem um sentido de detalhamento muito grande, um cuidado no refinamento. A gente vê que não foi uma textura feita com traços soltos, né? Ela é uma textura que foi feita minuciosamente detalhada ali. Então, é um tipo de textura que é bonita, funciona, é um desenho incrível, né? Uma renderização muito bonita, mas que para alguns momentos projetuais do que a gente vai trabalhar com desenho, nem sempre esse tipo de representação precisa chegar nesse grau de detalhamento. Então, assim, se a gente está lá trabalhando num sketch intermediário de projeto, estou fazendo uma geração de alternativa em que eu estou partindo já para a seleção do produto que eu vou dar continuidade no meu projeto. Quando eu estou nessa etapa, eu estou começando a tomar decisões do projeto, mas não é um render de apresentação, por exemplo.
Então eu não preciso fazer esse grau de finalização porque eu acabo até perdendo tempo de projeto. Eu posso perder ideias que eu poderia estar desenvolvendo ali naquele tempo que eu estou fazendo um detalhamento de textura muito finalizado, tá? Então a gente tem que selecionar o momento projetual para aquele desenho que a gente está fazendo para tomar essa decisão se eu preciso detalhar tanto. Aqui também já é uma textura que é bem detalhada, a gente vê que ela também parece que foi feita com lápis de cor, né, num sentido minucioso também. Outra informação que essa textura dá pra gente, né, por o final dela ali, tá vendo que ele tem uns pontos que até não tem nem continuidade no traço aqui e aqui, por exemplo, a gente vê que tem um acabamento de borda mais rústico. Então, é uma madeira que é praticamente o corte do tronco ali que foi colocado em cima da estrutura e o produto é feito com essa finalização realmente mais rústica, né? É um material que não parece, né, por essa representação, que ele foi envernizado, que ele foi lixado, polido, né? Ele é um material que parece estar realmente no sentido mais rústico dele. Aqui é uma outra representação também que trabalha com realismo grande e a gente vê que essa continuidade aqui da textura acompanha essa concha, né, formada ali por dentro da parte côncava da colher, tá? Aqui, o prendedor de roupa que é um clássico, inclusive é o exemplo que eu dou para vocês no final, que é um objeto que todo mundo tem na mão, é fácil de encontrar, então a gente vê muitas representações dele, tá? Aqui a gente vê também a representação da madeira, me parece que grande parte dos veios da frente dela ali foram feitos com lápis de cor, então pode ser que tenha sido feito um fundo de outro material e o lápis de cor foi feito com a sobreposição só nessa presença desses veios. Aqui, até do mesmo designer, inclusive. Eu achei no perfil do Instagram dele. A gente vê que são, né, representações que são diferentes entre si. Né? O que muda muito aqui talvez acaba sendo mais a posição da perspectiva. A distorção que a perspectiva trouxe nessa primeira imagem aqui é mais intensa do que nessa imagem aqui. Tá? Aí aqui é um exemplo que eu coloco também para vocês prestarem atenção nesse excesso de informação. Foram colocados tantos, né, detalhamentos aqui, apesar de ser um desenho incrível, muito bonito, muito bem finalizado, mas do ponto de vista da aplicação da textura de madeira tem um excesso de informação aqui. Tá? Então ele dá pra gente quase que a sensação de que ele foi plotado com uma estampa em cima da superfície do objeto. Aqui já é um outro que a gente até nas aulas de elementos de fluxo eu coloquei exatamente essa imagem. Vocês vão ver que as imagens às vezes se repetem porque em cada uma eu tenho um enfoque diferente, tá? Em cada apresentação eu tenho um enfoque diferente. Mas aqui é uma representação de madeira muito bem feita, né? Ela é uma representação muito bonita aqui e que a gente vê que foi feito um fundo de madeira, já se aproveitando também da própria cor do papel, que a gente vê que é um papel de meio tom aqui, então teve foi usado esse material como base, né, desse papel, e a representação dos veios ali em cima foi feita de uma maneira mais solta, mas me parece que foi de lápis de cor, então é como se ele tivesse feito uma base de marker marrom claro ali e fez esses veios de lápis de cor marrom escuro, com a aplicação de alguns brancos para dar essa nuance, né, nas bordas aqui, a presença desses brilhos aqui na superfície da madeira, igual a gente consegue observar aqui, dão essa sensação de que a madeira foi lixada, polida, envernizada, né, ela dá esse sentido de brilho em cima dessa textura. Aqui já é um outro objeto que a gente vê uma representação da madeira praticamente só com o sentido de aplicação da marker. Então é como se ele pegou o sentido ali da face e foi acompanhando com a marker, respeitando o ponto de fuga, respeitando as distorções da própria face, mas praticamente essa linha de sobreposição foi o que deu essa sensação da madeira. Aqui é uma representação também que me parece que foi feita com lápis de cor sobreposto a outro material. E a mesma coisa que aconteceu naquela outra a gente vê aqui, que é esse branco. Então, esses reflexos brancos que são colocados por cima da textura de madeira, se vocês observarem, eles dão pra gente uma sensação de brilho intenso.
Então, se a gente se imaginar passando a mão nessa madeira, assim, é como se eu fosse entender ela lisinha. Eu não fosse observar no toque ali do dedo, eu não fosse observar os veios da madeira, eu fosse entender ela como um objeto altamente liso porque ela foi polida. A textura fica de um ponto de vista apenas visual, tá? Então, essa aplicação dos brilhos aqui é o que dão essa sensação aqui pra gente. Aqui a imagem de um sketch mais simples. Aqui é praticamente também uma geração de alternativa, né? Então, são desenhos que parecem que foram feitos rapidamente, elas todas num sentido de aplicação em que praticamente não tem aplicação de teoria de perspectiva nele. Eles foram feitos como se fosse apenas uma vista lateral ou superior ali dos objetos. E essa madeira ela foi feita basicamente com movimentos rápidos, né? Da própria marca. Então, a gente começa por um círculo e constrói em volta dele, a outra textura vem só, faz o acompanhamento e tal. E a gente vê que apenas esse movimento aqui já deu a sensação de uma textura de madeira. Tá? Então, é nesse sentido aqui que eu falo que a nossa representação de textura é mais caricaturizada. Né? Então, a gente pega esses elementos principais, esses veios principais e faz uma aplicação mais rápida ali representativa. Nesse caso aqui, quando a gente olha esse objeto, é muito nítido pra gente que ele é de madeira. E pra gente essa representação ela é suficiente. Aqui é uma representação de textura muito legal também, ela ficou, né, muito bem feita. Uma coisa apenas assim que dá, do ponto de vista da percepção, assim, quando a gente bate o olho nesse desenho, é que como a estrutura foi deixada muito aparente, ele dá a sensação de ser uma madeira transparente. Então, assim, eu consigo ver muito o fundo lá do outro objeto, tá vendo? Então, acaba que essa sobreposição muito grande aqui e sem a construção de um fundo inteiro, ele acaba fazendo praticamente o movimento só ali dos círculos para formar o veio e não tem tanto a construção desse fundo. Então, essa presença da estrutura muito forte, muito aparente por trás, pode dar essa duplicidade de interpretação. Pode parecer, por exemplo, que é um copo de acrílico que tem uma estampa de textura de madeira em volta dele. Então, é como se eu conseguisse enxergar através dessa estrutura dele, né? Eu conseguisse enxergar através da textura, então me dá a entender que ele não é de madeira, que ele foi estampado com uma textura de madeira, tá? Então, isso aqui é até um exemplo interessante de quando vocês estiverem fazendo a estrutura dos objetos, tirar um pouquinho o peso da mão. Aquilo que eu estava falando na aula lá de revisão de estrutura, a gente tem que se acostumando a tirar o peso do traço para a gente conseguir fazer linhas mais claras e reforçar só o que é realmente parte da frente e o que a gente está enxergando do objeto. Esse objeto aqui eu deixei porque a gente vê que ele poderia facilmente ser um objeto de plástico ou de madeira. O que causa essa duplicidade ali da interpretação? Porque ele é amarronzado, amarelado, então ele tem uma tonalidade que faz com que ele pudesse ser de madeira, mas ele não tem a presença dos veios. Então, se a gente pega e faz só uma... E nesse caso aqui, a gente nem consegue ver aquela sobreposição da marker fazendo o veio. Nesse caso aqui, a gente não consegue ver isso. Então, fica difícil da gente interpretar se efetivamente esse material é de madeira ou se ele é de plástico, tá? Esse aqui ficou de exemplo realmente para mostrar para vocês o que acontece se a gente faz só aquela camada de fundo da madeira e não faz essa aplicação dos veios em cima. Aqui já é um outro desenho do Reed, né? Meu famoso exemplo de sempre, o Reed. Ele fez essa textura aqui nessa cadeira basicamente com a sobreposição da linha da marker. Então, quando a gente olha aqui o que foi feito, né? Tem um sentido de aplicação da marker, que ele respeita a lateral, a abertura que a própria face do objeto vai tendo, então ele caminha nessa mesma abertura da cadeira zigue-zague aqui, e vai, enfim, a construção da textura é basicamente só essa sobreposição de linhas, e a gente entende muito bem. E nesse caso aqui específico, eu até acredito que ele tenha feito realmente com uma caneta só, e essa luz e sombra, né, que a gente vê uma gradação tonal aqui nessa parte aqui, como se ela fosse mais escura, basicamente foi feita com sobreposição da mesma caneta, tá? Então ele veio e passou a caneta de novo até um ponto, então a gente vê
ela ficando mais clara nessa direção aqui. Então aqui é como se ele tivesse passado a caneta uma vez só, aqui duas e aqui três. Tá? Então é uma construção pela própria sobreposição das aplicações da caneta. Aqui é até interessante a gente ver que aqui está o objeto real e aqui está a representação dele, né? Então, muitas vezes a gente vê em fotos de desenho, a gente vê esse cantinho ali que a gente consegue ver a textura real do objeto. E isso é interessante para a gente ver como é que foi representado. Esse aqui é um outro exemplo em que a gente vê que a própria textura da aplicação da marker foi responsável por isso. O que dá, assim, quando a gente olha, aqui existe uma granulação na textura. E o que a gente pode fazer para aumentar essa granulação é a aplicação de um lápis de cor. Quando a gente está trabalhando com um papel que é mais poroso, o papel craft é um papel que a gente vê muita aplicação dele como esse papel de meio tom, né? Então, em que ele não é nem branco, mas ele não chega a ser uma tonalidade escura mesmo, ele está ali intermediário. Ele é um papel muito usado e a gente sabe que ele, quando a gente passa a mão nele, ele tem uma porosidade, né? Ele tem como se a gente tivesse grãos na superfície dele, que quando a gente passa o lápis de cor, ele não consegue tocar a superfície inteira, então os pontos que ele toca, ele colore. Só que sempre ficam alguns poros na parte de baixo que não foram preenchidos. E isso faz com que a gente não tenha uma definição muito nítida de traço, como a gente teria, por exemplo, num papel manteiga. É o papel manteiga? É o papel manteiga mesmo que tem uma superfície mais prensada, ou um papel super white. Existe um papel da Canson que chama marker, que ele é um papel que tem uma absorção pequena, né, ele puxa pouco material para ele, e a superfície dele é super prensada, então assim, ele é bem liso quando a gente passa a mão por cima dele. Então, assim, algo que pode ser feito nesse sentido de aumentar a granulosidade da textura é passar esse lápis de cor por cima, tá? O lápis de cor, ele é um material que a cobertura dele já é muito mais granulada do que, por exemplo, a aplicação de uma caneta esferográfica, de uma caneta marker, né? Aqui é um outro exemplo também de uma textura mais simples, né? Ela foi feita de uma maneira mais rápida, a gente vê também que é com traços mais soltos aqui, e basicamente a aplicação de lado a lado, né, do sentido da caneta aqui, com a sobreposição de alguns veios em outro sentido. A gente vê que a textura aqui é fácil da gente entender por causa da cor. Um dos elementos que são muito representativos nessa textura aqui é o marrom, é a cor de madeira. E esse lado a lado aqui que da própria textura que a caneta deixa, né? Mas foi feita uma aplicação bem rápida aqui. Vocês vão vendo que quanto mais a gente vai treinando, menos esforço a gente vai tendo que fazer para fazer essa representação, tá? No começo, assim, a gente olha e fala, nossa, mas parece tão simples quando eu vejo o vídeo, ou quando eu vejo o desenho de alguém, e quando eu vou fazer ela não funciona da mesma forma. Uma coisa que é muito importante deixar clara para a disciplina não é obrigatório o uso da marker. Aliás, não é obrigatório o uso de material nenhum. Vocês todos são livres para desenvolver a técnica que vocês tenham maior afinidade. Então, assim, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande com aquarela e, vou preferir fazer o fundo inteiro de aquarela e os veios eu vou fazer de lápis de cor. Vou querer fazer a textura toda grafite, tá ótimo, funciona, tá? Eu acho que, assim, o que é importante aqui é vocês entenderem o geral, o conteúdo geral e como que eu consigo pegar essas propriedades principais, né, para eu trabalhar essa caricatura mesmo da representação da textura com qualquer material que eu tiver à mão. Carvão, lápis de cor, pastel, guache, enfim, fica a critério de vocês como vocês vão fazer. Só que vocês vão vendo que essa facilidade de fazer isso com velocidade, ela só é adquirida por meio de treino. Não tem outra receita, não tem outro jeito, é treino, tá? Então, assim, isso aí vocês já devem ter observado, né? Vocês já fizeram a expressão gráfica 1 e 2, então agora a gente tá na 3. A gente tem uma necessidade grande de treino, tá? Isso aí eu acho que juntos a gente vai aprendendo isso vai ficando mais claro, tá? E quando a gente vai vendo os resultados também desse treino, a gente vai se empolgando mais. Então, agora eu
a parte teórica do conteúdo ela encerra aqui, né, da textura de madeira, e aí agora a gente vai para os vídeos de demonstração. Eu fiz então um vídeo para vocês que faz essa representação bidimensional da textura, então eu faço ela, né, sem preocupação ainda com gradação tonal, de luz e sombra, é realmente uma representação bidimensional. Depois eu passo para essa aplicação tridimensional, então eu coloco em bloquinhos, né, em sólidos simples, essa aplicação, prestando atenção nessa continuidade ou não da textura. E depois eu faço uma representação da textura de madeira, eu faço com 3 materiais diferentes. Eu faço ela com caneta marker, faço ela com o lápis de cor, só com lápis de cor, e faço ela com representação com pastel. Vocês vão ver que o lápis de cor ele é usado nas 3, porque ele dá um grau de precisão para esses veios que às vezes é necessário acrescentar, independente do material que a gente está trabalhando. Tá? Então, o conteúdo é esse e a gente agora parte para os outros vídeos, para os vídeos 10 e 11, tá bom? Até a próxima, então.